viajar para Orlando? Essa é a dúvida que a gente mais recebe por aqui. E antes de responder essa pergunta, nós somos a Elo e o Thiago, fundadores do USA Again ou Estados Unidos de Novo. Aqui a gente aborda tudo sobre o universo do turismo nos Estados Unidos, te contando desde dicas sobre os lugares turísticos mais conhecidos do país até lugares no interior pouquíssimo explorados pelos brasileiros. Então, se você tem interesse nesse conteúdo, já segue a gente aqui no canal para você não perder nada. A gente sabe que quando a gente fala de custos de viagem, isso acaba sendo muito relativo, né? Pela época do ano, alta temporada, baixa temporada, o tipo de hotel que você escolhe, se é econômico, se é de luxo, isso daí é muito relativo de família para família. Então, nesse vídeo, a gente vai tentar explicar um pouquinho para vocês o quanto a gente gasta quando a gente vai para Orlando e por que a gente faz essas escolhas, é o que faz sentido para a gente, que pode ou não fazer também sentido para você. Quando a gente fala em custos de viagem para qualquer lugar do mundo, é óbvio que o céu é o limite. Então, se o orçamento não for uma questão para você e você tiver dinheiro ilimitado para sua viagem, ela pode ser muito diferente disso. Existem opções super luxuosas em Orlando. Tudo é sobre a forma de fazer, mas a gente buscou trazer aqui algo que não é tão econômico a ponto de você deixar experiências de fora da sua viagem e também não é tanta ostentação assim a ponto de ficar inviável. Então vocês vão ver aqui o que a gente considera um belo meio termo e o que a gente costuma usar como referência para as nossas experiências. Antes de tudo, a gente vai começar pela época do ano. A gente sempre gosta muito de viajar para Orlando em setembro, porque setembro é baixa temporada, então os preços são mais baratos, o clima é extremamente agradável, não chega a ser frio, né? Orlando dificilmente faz frio, mas não é também aquele calor insuportável de junho, julho e agosto. Então, ainda não é outono, mas também não é muito verão, então é um clima bem gostoso. As filas geralmente são pequenas, tem a época de Halloween, que é super legal, tem os eventos de Halloween, já começa a ter uma decoração de Halloween. Então a gente gosta muito de viajar em setembro e a gente vai fazer todo esse vídeo com base em setembro. Se você quiser saber a nossa lista do melhor para o pior mês para conhecer Orlando em termos de lotação e também de custo de viagem, comenta aqui embaixo que a gente pode te contar um pouco mais sobre isso também. Lembrando que a época que você viaja sempre vai impactar demais o orçamento e a lotação também dos parques e pontos turísticos. Começando pelo começo, que é a passagem. Recentemente, tá muito difícil arranjar uma passagem direto para Orlando. Depois da pandemia, esses voos ficaram muito caros. Então a gente não tem costume de pegar um voo direto para Orlando, mas sim para Miami, que é muito mais barato. Então a gente consegue achar em setembro, ida e volta por pessoa, 3.200, 3.400, o que é um ótimo preço para uma viagem para o exterior, né, para os Estados Unidos. Vai ter muita gente por aí colocando o orçamento de viagem, falando que a passagem aérea fica por menos de R$1.000 e de volta. Mas a gente nunca viu. A gente está sendo bem sincero aqui com você, com o que a gente costuma pagar nas nossas passagens também. Quando você estiver em Miami, sempre surge aquela dúvida, tá, e agora, como eu vou para Orlando? E recentemente, a Brightline, que é uma rede de trens, fez uma linha ligando Miami a Orlando. E essa linha é muito barata e vale muito a pena. Antigamente, a gente descia em Miami e alugava um carro. Hoje, pra gente, não vale mais a pena alugar um carro, porque além de ser mais caro, também é muito mais cansativo. Então, a passagem de trem, claro, se você reservar com antecedência, se você chegar lá na hora, vai ser um absurdo a passagem de trem. Mas se você reservar com antecedência, você consegue pegar o valor aí de $30 o trecho. Então, basicamente, dá uns R$150, R$180 por pessoa. Claro que isso aí vai ter a ida e vai ter a volta, porque você também vai voltar por Miami. Então, no total, vai dar aí uns R$300, R$350 por pessoa, que acaba sendo muito mais barato do que uma passagem direto para Orlando, que acaba sendo muito mais caro. O segundo maior custo da sua viagem provavelmente vai ser a hospedagem. E existem 3 tipos principais de hospedagem quando a gente fala de hotéis em Orlando. O primeiro são os hotéis dentro do complexo da Disney, que são operados pela própria Disney. O segundo são os da própria Universal, então é a mesma coisa, mas todo dentro do universo da Universal. E o terceiro são hotéis que ficam fora desses 2 complexos. Então isso vão ser todas as redes de hotel que a gente conhece principalmente. Então Hilton, Hyatt e N outras redes de hotel também.
Dentro dessas 3 categorias, você vai ter hotéis econômicos, hotéis moderados e hotéis de luxo. Então, tudo vai depender muito do seu orçamento realmente e das suas preferências. A grande vantagem de ficar em um hotel da Disney ou da Universal são os benefícios, que vão desde o estacionamento gratuito até o transporte gratuito para os parques e até mesmo entrar 1 hora antes da entrada oficial do parque. E o benefício de ficar fora dos hotéis da Disney e da Universal é o preço, que realmente é muito mais barato. O que a gente acaba sempre fazendo é quebrar a hospedagem. A gente sempre escolhe os hotéis econômicos, sejam fora do complexo ou mesmo dentro do complexo, da Disney ou da Universal. A gente sempre escolhe os hotéis econômicos, mas a gente acaba quebrando a hospedagem em 2. A gente fica nos parques da Disney, a gente fica no hotel da Disney, e quando vai para os hotéis da Universal, a gente fica no hotel da Universal. E aí, como base para vocês, eu peguei aqui os valores de setembro. Então, para setembro de 2026, se caso você for ficar num hotel da Universal para ir nos 3 parques, que seriam o Island of Adventure, Universal Studios e o Epic, ou seja, 4 dias de hospedagem, seria 6.800 o quarto para o casal, ou seja, para 2 pessoas. Já o da Disney, o hotel econômico para 5 dias de hospedagem, que é 4 dias de parque, né, que é o Animal Kingdom, o Epcot, o Hollywood Studios e o Magic Kingdom, dá 6.400 por casal. Lembrando que isso já inclui o transporte, então dispensa a necessidade de você alugar um carro. Para ser justo também e falar de um hotel fora do complexo, que é muito mais barato, então você não vai quebrar sua hospedagem, vai ficar somente em um hotel, que é muito mais barato, nesses 9 dias de hospedagem, ele daria R$ 4.400 para o casal. É um hotel ok, nada demais, mas você também vai ter esse custo extra do deslocamento diário e do estacionamento também diário de cada parque, o que acaba aumentando bastante o seu custo. Então, caso você se hospede fora dos complexos, a gente vai colocar também aqui o valor extra de cada estacionamento e também do aluguel de carro, que eu acho que faz sentido, porque você vai ter que ficar com o carro aí os seus 9, 10 dias de Orlando. Então, acho que faz sentido colocar na conta para vocês darem uma equilibrada. Então, aqui você está acompanhando o total de ficar dentro e fora dos complexos e você já vê que essa ideia aí do aluguel de carro, ela acaba dando uma equilibrada nessa conta. Tem gente que aluga carro e mesmo assim se hospeda dentro dos complexos Disney Universal e não tem nada que te impeça de fazer isso. A gente só, como costuma viajar com um orçamento um pouco mais estratégico ali, costuma não fazer isso porque a gente acha um gasto desnecessário, já que os 2 complexos oferecem o benefício do transporte. E para fechar os custos fixos, o último e um dos mais importantes é o ingresso para os parques. Aqui a gente está considerando que você vai nos 3 parques da Universal e nos 4 parques da Disney, um parque por dia mesmo, e aí você gastaria R$3.000 com seus ingressos para os 4 parques Disney por pessoa e cerca de R$2.400 por pessoa para visitar os 3 parques da Universal. E lembrando que isso é do mês de setembro. Claro que se você for no mês de dezembro ou de julho, que é alta temporada, os valores vão ser bem mais caros. E tudo que a gente citou anteriormente foram os custos fixos, que você vai precisar pagar de qualquer maneira para ir para Orlando, que são a passagem, a hospedagem e os parques. E existem os custos variáveis, e isso depende muito de família para família, grupo para grupo, que são as compras, e também o Lightning Lane, do caso da Disney, que é o fura-filas da Disney, e o Express Pass, que é o da Universal. Não necessariamente você precisa ter o fura-filas para ir para Orlando. É muito bem-vindo, mas não necessariamente você precisa comprar eles para aproveitar o seu dia de parque. Então a gente coloca isso como custo variável e a gente não vai abordar aqui porque realmente é somente o necessário, né, o que você precisa de qualquer maneira para ir para Orlando. E por falar nesses custos variáveis, como compras e até mesmo alimentação que você vai pagar ali com dólares durante sua viagem, a gente usa e super indica a Nomad como conta internacional para você levar seus dólares aí para sua viagem. A gente vai deixar aqui na tela o código que você pode usar para abrir sua conta e fazendo a sua primeira remessa, então usando o nosso código você ganha até $20 de cashback. Então, como você tá vendo aí, para ficar dentro dos complexos Disney Universal, essa viagem ficou em torno de R$15.000 por pessoa e para se hospedar fora dos complexos, ela ficou em torno de R$13.000. É importante reforçar que para chegar nesses valores por pessoa, tiveram alguns custos que a gente dividiu por 2, como a hospedagem e o aluguel do carro, porque muito raramente alguém faz isso sozinho, ou se hospeda num quarto de hotel sozinho ou aluga um carro só para si próprio usar.
Então a gente considerou aí para 2 pessoas e obviamente toda viagem, se você dividir em mais adultos onde todos estão pagando, isso vai barateando também alguns custos. Então aqui é só para ter uma base, mas queria saber se vocês acharam caro ou barato. Conta aqui nos comentários se era mais ou menos o valor que você estava esperando. Todos esses valores que a gente passou aqui para vocês são da nossa própria agência. Para quem não sabe, a gente tem uma agência, então a gente faz hospedagem, a gente faz ingressos, não só para Orlando, mas para os Estados Unidos inteiro. Então Nova York, Las Vegas, Los Angeles, Chicago, a gente tem hospedagem, a gente tem ingresso. E se caso vocês quiserem, podem entrar em contato com a gente, que a gente faz uma cotação para vocês. Os nossos preços são em real, dá para fazer parcelamento, então vale muito a pena você conferir. Conta pra gente aqui nos comentários se esse valor era mais ou menos o que você tinha em mente ou se você ficou surpreso, e não deixa de seguir o canal para você ficar por dentro de todas as dicas sobre viagem para os Estados Unidos.